Muito bem, meus irmãos. Boa noite, graça e paz. Amém. Muito bem. Nós estamos hoje encerrando, e eu digo por hora, não é? Essa série, a oração que Deus ouve, não é? Então já fica o alerta aí para o pessoal do multimídia salvar essa imagem, né? Porque quem sabe eu retornarei com essa série, a oração que Deus ouve. Nós, nas 3 últimas quartas-feiras, tiramos lições da palavra de Deus em orações, e nas 3 verotestamentárias, no Antigo Testamento, de profeta, de rei, de pessoas que clamaram a Deus, não é? E Deus ali atendeu. Abrimos aqui com Daniel, não é? A sua oração na cova, em meio aos leões, que nada o fizeram. Falamos sobre uma das orações do profeta Elias. Falamos do rei Ezequias, quarta-feira passada. E hoje, para encerrar nessa minissérie, 4 mensagens, a gente vai encerrar do melhor jeito, falar de uma oração de Jesus. Então, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 22, e você já deve imaginar que oração é essa, pela altura do capítulo, né? Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39. Aqui, no Evangelho de Lucas, Jesus já está próximo de ser entregue aos soldados. Jesus está próximo de ser traído, aqui revelado o traidor. Então muita coisa está acontecendo aqui no Evangelho. E é justamente a oração de Jesus no Getsêmani. Antes de ser preso, então crucificado, então Jesus vai ao jardim chamado Getsêmani para orar. Nome este do jardim que tem como significado o lugar de moer, um lugar de tratar as uvas e massacrar as uvas para extrair óleo, para extrair o azeite das uvas. E isso faz um eco poético com o que Jesus experimenta nesse lugar de moer. Ele estava profundamente angustiado e pediu a Deus que, se fosse possível, afastasse o cálice da crucificação. E aqui nós vemos um Jesus que, embora tenha passado por uma grande prova, Deus ouve sua oração, sim, e o fortaleceu, e para cumprir com o seu propósito lógico de redenção. Essa história mostra então que mesmo em momentos de aflição, Deus ouve, meus irmãos, a nossa oração. Ele também nos fortalece com a sua vontade. Então vamos ler o texto, Lucas 22, a partir do versículo 39. E saindo, foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando a um lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de 1 tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Que o nosso bom Deus aplique a sua palavra em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, temos aí mais uma oração que Deus ouve. E, repetindo aquilo que eu venho falando nas últimas quartas-feiras, meu objetivo aqui não é ensinar um formato, não é dar uma receita de uma oração que Deus vai te atender. Se for desse jeito, Deus vai te atender. Mas sim, extrair lições de orações de pessoas que tinham uma conexão com Deus, e que a palavra de Deus
deixa claro isso, que Deus atende, que Deus responde. E que essas lições podem também nos levar a entender uma oração que Deus ouve e que Deus, de repente, não está se escondendo das suas orações, que Deus, de repente, não está deixando, inclinando o rosto para o lado contrário ao seu pedido, ao seu clamor. Então, aprendamos com essas lições. Como eu falei, hoje a lição é na oração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mantendo o texto aberto em Lucas 22, 39 a 46, eu quero ver com os irmãos essas lições. A primeira delas é que a oração que Deus ouve é uma oração comprometida. Os versículos 39 e 40, eles deixam claro para a gente que Jesus chama os seus discípulos para orar, só que eles têm um compromisso sério aqui. O compromisso se dá quando para eles tem um lugar para orar. A Bíblia nunca deixou claro que determinados lugares vai fazer com que a nossa oração seja mais atendida por Deus, seja mais próxima de Deus. Não. Muitas vezes quando a Bíblia mostra um lugar, o lugar tem um significado para aquele contexto, e não que aquele lugar é o lugar que se fala com Deus. Até porque, meu irmão, se você está aqui, se você está na sua casa, você está em oração, não é? Um dos versículos mais mal empregados, mais mal interpretados da Bíblia, é o versículo que diz, quando tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles, né? Esse versículo, ele fala sobre tratar confusão na igreja, tratar situações adversas na igreja, e quando diz, quando tem 2 ou 3, significa que quando 2 pessoas ou mais concordam, Deus está concordando com eles, elas estão alinhadas com Deus, não tem nada a ver com reunião de oração, mas de vez em quando a gente faz isso, não é? Meus irmãos, tem pouca gente, mas a Bíblia diz, né, quando tem 2 ou 3, e quando tem um, Deus não ouve? O cálculo é esse, então existe um cálculo matemático da oração, 2 ou 3, ou mais. Não, meus irmãos, se você está sozinho, inclusive isso seria bem contraditório, né? Porque Jesus, antes de ensinar a oração modelo chamada Pai Nosso, Jesus disse, olha, você que conhece o teu pai em secreto, teu pai que te vê em secreto, vai lá no teu quarto e ora sozinho. Não é só se tiver 2 ou 3? Por que Jesus está fazendo isso? Então, meus irmãos, nós temos um lugar, e o lugar que Jesus chama aqui, como o texto já inicia, é um lugar de costume. Eles vão saindo para esse lugar, o Monte das Oliveiras, um lugar para orar em paz. Vocês sabem que o ministério de Jesus era um ministério com muita atenção. Jesus tinha muitos seguidores, muitos likes, e como quem tem muitos seguidores, muitos dislikes também. E aqui era um lugar onde ele se retirava, era um retiro, era um ambiente espiritual, era um lugar onde eles podiam ter um tempo a sós, de solitude, de tempo com Deus. A oração que Deus ouve, ela tem compromisso, porque a gente tem um lugar para orar. O lugar para orar é um lugar onde eu sei que eu vou ter um tempo com Deus. Esse lugar pode ser dentro do teu carro, meu irmão, minha irmã, mas é um lugar que você reconhece que ali você vai falar com Deus. Para não ser só algo mecânico, automático, não, eu vou passar por aqui eu faço uma oração e saio correndo. Não, mas que seja até mesmo dentro da sua rotina. E dentro da sua rotina você sente que você ali está falando com Deus. É o teu lugar. E o teu lugar pode ser o lugar que você quiser, porque afinal de contas Deus está em todo lugar. Outra coisa ainda sobre compromisso que nós vemos aqui, é que a oração que Deus ouve, ela tem um compromisso porque ela tem motivos para orar. Você já participou de uma reunião de oração, pela qual você pediu para alguém orar, e a pessoa parou, meio que travou assim e disse, mas eu vou orar, por quê? Não é? Me deu um motivo para orar, a pessoa não sabe como iniciar uma oração se não tiver um motivo. Isso acontece às vezes. Ou então, a pessoa tem tantos motivos que a oração nunca acaba, não é? Tem gente assim também, consegue orar para sempre, né? Então, eu já ouvi muitas vezes que as pessoas gostam de fazer aquela oração da refeição, né? Da comida, da fome, né? Que a pessoa agradece, Deus, eu te agradeço, e quando abre o olho, a criança já está com a colher na boca, não é? Pois é,
Mas, gente, uma oração, a oração que Deus ouve, ela tem um compromisso, porque ela tem motivos. E olhando bem, fazendo um ato de reflexão interna, nós temos motivos para orar, irmãos. E são tantos. É verdade que são muitos. E que, de repente, num momento em que nós somos pegos de surpresa, talvez dê um branco, a gente não consiga, porque a gente tem um costume da oração comunitária ser normalmente um clamor, um pedido. Então, se não foi apresentado um pedido, para que eu vou orar, né? Não, mas nós temos muitos motivos para orar. Nós temos muitas razões para orar, inclusive. Falar com Deus sempre é bom. Falar com Deus, nem que seja, se não é para pedir, se não é, de repente, até para agradecer, é para falar das coisas boas que Deus já te fez, reconhecer, lembrar. É para falar quem Deus é, gente, glorificar Deus. Não é porque Deus precisa de ser elogiado, não. Quando a gente elogia Deus, ele fica se achando o máximo. Não é isso não, gente. Glorificar a Deus é um tratamento também da nossa consciência do quão grande Deus é. É uma oportunidade. O salmista, ele glorificava em muitos salmos, mesmo em meio a um discurso de clamor. Ele pedia, se sentia abatido, mas dizia, mas o Senhor é o Deus sobre todos os deuses. Ele reconhece, isso é um exercício. A palavra de Deus nos ensina a exercitar com a nossa mente, o nosso coração e a nossa fé do quão grande Deus é. E isso é bom. Então nós temos motivos. Uma oração que Deus ouve, ela tem compromisso, ela tem lugar e ela tem motivos. Outra coisa que aprendemos nesse texto é que a oração que Deus ouve, ela tem clamor, mas ela também confia na vontade de Deus. E é isso que Jesus agora vai dizer na sua oração. Jesus se afastando, versículo 41, a cerca de um tiro de pedra, não é? Isso aqui é uma distância, meus irmãos. Como é que eu posso mencionar essa distância de um tiro de pedra? Eu acredito que os irmãos não costumam atirar pedras. E eu espero que os irmãos não façam isso. É uma distância pela qual a pessoa está longe a ponto de você não ouvi-la, mas você consegue vê-la. Pronto, foi essa distância que Jesus ficou dos seus discípulos. Eles conseguiam enxergar Jesus de longe, mas não conseguia ouvi-lo. E nessa distância, Jesus orava. Ele realmente, dentro do lugar de retiro, que era o Monte das Oliveiras, o Getsemane, ele ainda se retirou mais ainda. Não é? Ele se afastou dos discípulos para orar. E quando ele orava de joelhos, deixa claro o texto, ele fala com Deus. Interessante, né? Jesus é Deus. Ele fala com Deus, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, tira de mim essa consequência que há de acontecer. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Mais adiante, vamos ver que Jesus está vivendo um sofrimento. Jesus, ele está realmente passando por um sofrimento profundo, desolado. Ele fica só para se entregar para Deus, para abrir sua fraqueza para Deus. E aqui ele passa esse lado de que ele não suporta a dor do que haveria de acontecer, uma vez que ele sabe o que, pela qual ele estava destinado, não é? E você sabe muito bem também que a dor que Jesus carregou naquela cruz foi mais do que pregos cravados, foi mais do que uma coroa de espinhos perfurando o seu crânio, foi mais do que a dor das chicotadas, de todos os açoites que ele levou, foi mais do que a dor de colocar uma capa sobre o sangue, depois o sangue endurecido ser arrancado daquela capa, foi mais do que toda aquela humilhação, mas foi todos os pecados da humanidade, o meu e o seu. E meus irmãos, isso devia doer muito em alguém que já sabia o que ia acontecer. Só que ao clamar, dentro da própria oração, Jesus afirma algo impressionante. Mas não é a minha vontade que tem que ser feita, mas a tua, Senhor. Ele pede, ele mostra o lado humano dele, de Jesus, o lado 100% homem. Mas o lado 100% Deus é um lado que está em plena confiança com Deus. Um Jesus que diz, Senhor, está doendo.
Senhor, tira de mim, Senhor, eu não suporto. E talvez seja a sua oração hoje, meu irmão. Talvez seja a sua hoje. Talvez você esteja aqui no meio de uma semana, numa quarta-feira, justamente dizendo essas palavras para Deus. Está doendo, afasta, tira de mim. Mas o complemento de Jesus nem sempre é fácil para a gente. Mas faz a tua vontade. E quando a gente se submete dessa forma, você deixa claro que pelo sim ou pelo não, você confia. Quando você diz, faça a tua vontade, você não está predispondo aí que, não, Deus, mas a tua vontade só pode ser um sim. Eu imagino que a gente não faça isso. A vontade de Deus é a vontade de Deus, e não a minha. Isso também não tira de nós a possibilidade de ser sincero com Deus. Jesus foi. De falar o que sentimos. Uma vez que na minha oração eu tenho que dizer, Deus, cumpra a tua vontade, então não vale nem a pena me abrir para Deus. Não, irmãos. É também uma relação. Faz parte desse relacionamento com Deus. Oração é relacionamento. Faz parte de um relacionamento abrir nossa fraqueza. Como é que a gente consegue ter um relacionamento onde não se tem fraqueza? Todo mundo é forte. Num casamento, a gente vai se descobrindo quando somos casados, a fraqueza do outro também. No namoro não, a gente só descobre a fortaleza, né? A força, não é? A minha namorada é maravilhosa, ela suporta tudo. O meu namorado é maravilhoso, ele faz tantas coisas, ele é forte. Mas aí quando casa e entra um barato em casa, de repente aquela força, né? Do namorado. E falando sobre isso, nós temos sexta-feira, Homens de Coragem aqui na igreja. Viu? Uma propaganda, um PIB News no meio da pregação. Não é? É para quem, o pessoal está em casa no YouTube, né, que não é YouTube Premium, aí tem uma propaganda no meio da mensagem. Sexta-feira, Homens de Coragem aqui. Certo? Então vamos ver, né? Estou olhando para a cara de vocês, homens, né? Se vai ter coragem mesmo. Não tem jogo, né? Estou olhando para alguns que gostam de jogo. Mas vamos lá, Jesus clama e ele confia na vontade de Deus. Meus irmãos, isso é um exercício e eu sei que é difícil para nós, porque quando a gente clama e o clamor é algo que está doendo em você, está na pele, está no coração, está te trazendo aflição, como Jesus aflito aqui, é difícil entregar-se dessa forma, é difícil confiar plenamente, quando se está doendo demais. Porque a única coisa que você quer é a cura. A única coisa que você quer é que a dor seja eliminada. É interessante, em algumas das experiências de Jesus curando o cego, e eu gosto muito de observar as diferenças das curas de Jesus, porque ele não curou cegos todos da mesma forma. Ele curou de forma diferente. Mas alguns deles, Jesus perguntava, o que é que você quer que eu te faça? E o cego dizia, eu quero ver. Não é? E era interessante, um ambiente ainda de respeito ali. Porque eu fico pensando, puxa vida, a pessoa nasceu cego, passa a vida pedindo esmola, toda a comunidade ali sabe que ele é cego, e Jesus chega para ele e diz, sim, Jesus faz milagres, e pergunta, o que é que você quer que eu te faça? O cego disse, mas Senhor, o Senhor deve saber, né? Mas não, eles respondiam, eles falavam, eles se comunicavam e expressavam sua dor para Jesus. E é isso que Jesus nos ensina na sua oração. Ele expressa a sua dor, mas ele confia na vontade de Deus. Então confie, meu irmão, confie. Caminhando no texto, versículos 43 e 44, nós aprendemos também sobre algo aqui sobrenatural. Jesus experimenta um conforto sobrenatural em meio à dor. É isso que acontece. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. Uma pausa aqui, o anjo lhe confortava. Uma vez que vem o anjo do Senhor, uma ação sobrenatural, um ser divino, e vem confortar Jesus, não significa que ficou tudo bem. Olha que interessante. É um anjo que está confortando Jesus, meu irmão. Sabe? É um anjo do Senhor, é uma aparição sobrenatural, é algo difícil de descrever. E o texto fala, agora no versículo 44, que Jesus está em agonia, mesmo com o conforto do anjo.
Por isso que a gente não tem como descrever a aflição de Jesus, o nível de aflição. Não tem como descrever isso aqui. O anjo conforta e Jesus ora mais intensamente. A oração que Deus ouve é uma oração pela qual Deus responde muitas vezes, até mesmo durante a oração, como temos aqui, confortando a gente, e muitas vezes de forma sobrenatural, como Paulo fala sobre uma paz que excede o entendimento. Muitas vezes estamos em guerra, e no meio da oração a gente não sente uma paz. Muitas vezes, no meio da oração, a resposta já chegou. E no meio dessa oração, essa paz, esse conforto sobrenatural, não significa que foi eliminado a dor, que foi eliminada a situação. Mas uma coisa você sabe, uma coisa Jesus sabia, uma coisa eu sei. Ele estava sendo cuidado por Deus. E aqui, orando mais intensamente, continua o 44, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Uma situação de extrema aflição, a ponto de acontecer algo não tão sobrenatural. Existe até explicação científica para isso. Mas descrevendo o quão o lado humano de Jesus estava em sofrimento, mesmo sendo cuidado por um anjo do Senhor. Então, meu irmão, a gente precisa chegar a uma conclusão a partir disso aqui também. Mesmo orando a oração que Deus ouve, muitas vezes, em meio ao nosso clamor, à nossa dor, ainda que estejamos em processo de cuidado de Deus, na enfermaria de Deus, pode ser que a dor ainda não desapareça. Pode ser que a coisa não se resolva por completo. Como entender isso? Como compreender que isso é parte do processo, que isso é uma maneira pedagógica, que através da dor, de repente Deus está te ensinando? Eu não sei. Mas por alguma razão, nem ao próprio Filho, Deus poupou de ter um conforto nessa hora. Ainda que ele tenha sido cuidado por um anjo, ele continua em sofrimento. É Jesus aqui, gente. É o Filho de Deus, é o primogênito, é aquele que vem tirar o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus. Nem o seu filho ele poupou. Então, muitas vezes a gente fica frustrado, irmãos, eu sei, eu já passei por isso. Da gente estar passando por uma dor, da gente orar, da gente confiar no Senhor, da gente entender que Deus, de algum modo, está cuidando da gente, mas ainda dói. E isso muitas vezes gera uma frustração na gente, porque a gente acredita que a resposta tem que ser, se é por completo, na nossa compreensão humana, tem que resolver tudo de uma vez. Mas nem sempre. E é difícil de engolir. Às vezes mexe com a nossa fé. Às vezes faz com que a gente abandone um tempo. Faz com que a gente desista, ou pense que Deus esqueceu-se de nós. Leva a gente a pensar tantas coisas. Pois é, meus irmãos, até o conforto sobrenatural, mas é o conforto de Deus. Está na dor, mas é o conforto de Deus. E esse aqui, ele não tem preço, esse aqui é diferenciado, mesmo com dor, ele é diferente. E ainda nos versículos 45 e 46, a gente vai ver que a oração que Deus ouve, ela também tem batalhas naturais. Se ela trouxe para Jesus, a oração que Deus ouve, trouxe para Jesus um conforto sobrenatural em meio à dor, para os discípulos, a oração que Deus ouve revelou lutas naturais e não sobrenaturais do ser humano. Foi o que aconteceu, irmãos. Eu escolhi o Evangelho de Lucas, porque Mateus e Marcos, eles têm no seu discurso aquela repetição de 3 vezes, em que Jesus vai até os discípulos e eles estão dormindo. Primeiro, Jesus se retira e pede para os discípulos orarem. Enquanto eles estão orando e Jesus se retira, os discípulos dormem. Jesus volta. E os discípulos estão dormindo mais uma vez. Isso acontece 3 vezes, narrado por Mateus e Marcos. Aqui em Lucas, é só no final. É só no final em que Lucas traz
essa narrativa. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, versículo 45. E os achou dormindo de tristeza. Esse é algo que Lucas coloca aqui e que nós não encontramos nos outros, dessa forma, tão direto. Dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, o que ele havia dito no versículo 39, para que não entreis em tentação. Ele havia dito isso antes. Vamos orar, orem para que não entreis em tentação. Meus irmãos, essas são batalhas naturais do ser humano. Muitas vezes, em meio a, eu não quero dizer aqui apenas um momento de oração, mas em meio a uma vida de oração, muitas vezes nós desfalecemos em tristeza. Muitas vezes nosso semblante se descai e nós dormimos. Dormimos no sentido de parar de buscar o Senhor, de parar de orar, de parar de tornar a oração algo onde nós vimos no início aqui, que tem um lugar e tem um motivo, sabe? Uma oração que tem um objetivo, pela qual é falar com Deus, é ter um tempo a sós com Deus, é apresentar a Deus meus motivos. Conflitos naturais. Os discípulos, eles dormem de tristeza. Aqui nós não temos com detalhes. Que tristeza é essa? A gente pode fazer aqui, levantar alguns pensamentos a respeito do próprio contexto do sofrimento de Jesus, mas Jesus estava a um tiro, de pedra de distância. Será que eles perceberam o sofrimento de Jesus? Será que Jesus denunciava no seu semblante? A gente não tem esses detalhes no texto, e por isso também eu não vou fazer isso. Mas o que nós temos, e está escrito aqui, é que eles dormiram. É que enquanto Jesus pedia a intercessão dos seus discípulos, você consegue parar para pensar a oportunidade que Jesus deu para os seus discípulos. Aqui a gente tem Déboras, mulheres que oram, não é? Também tem o ministério dos homens de oração, que está angariando mais adeptos aí. E aos homens de oração, na próxima sexta-feira, nós temos homens de coragem. Mas, irmãos, as Déboras, elas sabem que elas são honradas em poder ter nomes para orar, em adotar filhos de oração. E as minhas mães de oração já falaram: pastor, nós oramos por você, você é meu filho de oração. E é uma honra orar por alguém, e é de verdade isso. E como é bom, e como nós pastores recebemos pedidos de oração, e temos a honra também de ser intercessores. Mas, irmãos, esses discípulos, olha isso comigo, eles receberam a oportunidade de ser intercedor de Jesus. De Jesus, de estar ali do lado do mestre, ou próximo ao mestre, mas de repente, como nós muitas vezes fazemos numa situação, estendendo a mão e dizendo: Deus abençoa teu filho Jesus. Eles tiveram essa oportunidade e ela não foi aproveitada. Os discípulos viram Jesus fazendo milagres, foram alvo do amor de Jesus, atenderam ao chamado, disseram sim. Eles dormiram de tristeza. Pois é, meus irmãos, a gente não é nem convidado a orar por Jesus, a gente ora para Jesus. A gente ora pelas outras pessoas, por nós mesmos, temos a oportunidade de interceder uns pelos outros, mas muitas vezes, repetindo, na nossa caminhada de oração, muitas vezes nós dormimos, muitas vezes nós decaímos o semblante de tristeza. É quando a gente realmente percebe, ou de repente traz uma aparência, uma apatia espiritual de que não está dando certo. Ou de que muitas vezes uma pessoa em crise pode chegar a dizer: pastor, não está nem adiantando mais orar. Essa pessoa está dormindo de tristeza. Pois é, meus irmãos, a gente precisa acordar. Acordar e orar. Levantar e orar. Tem um irmão aqui da nossa igreja que, no testemunho dele, ele conta que ao receber de Deus a graça de ser salvo, ele fez um compromisso com Deus. Algo tão simples, mas que faz muito sentido. E quando eu contar aqui o que ele faz, muitos irmãos vão lembrar desse testemunho. Ele diz que toda manhã, quando ele acorda, ele não coloca os pés no chão.
ele vai escorregando pela cama e já desce de joelhos. É a primeira coisa que ele faz todos os dias. E a esposa dele já confirma isso. Sim, pastor, ele faz isso mesmo. Quando eu abro meu olho, ele já está lá. Não é? Ele já está orando. Pois é, meus irmãos. Batalhas naturais do ser humano. Muitas vezes interromper nossa vida de oração, nossa busca a Deus, nossa caminhada de fé, nosso crescimento espiritual por uma tristeza. Interromper por uma batalha natural, por um sono, por dormir, quando muitas vezes eu devo estar acordado e orando. Então motivos a gente tem para orar. Motivos a gente tem para estar acordado e levantar o nosso clamor a Deus. Sim, nós temos motivos. Enquanto eu chamo a banda para assumir o seu lugar, eu convido os irmãos a abrirem sua Bíblia no Salmo 143. Salmo 143. Só os versículos 10 e 11. Diz a palavra de Deus. Salmo 143, 10 e 11. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira a tribulação da minha alma. Pois é, esse pedaço de salmo, essa oração, ela se parece muito com a oração de Jesus. E eu quero melhor, te convidar a também fazer a sua oração. A oração do clamor a Deus para te salvar na angústia, para tirar a tua tribulação. Eu não sei como foi que você chegou aqui hoje, mas eu quero te convidar a fazer essa oração. Eu quero te convidar a realmente, nós todos, você que vai fazer essa oração sincera da tribulação, pedindo para Deus tirar, e todos os demais, ficarmos de joelho agora, repetindo essa ação de Jesus. Ele se retirou e ficou de joelhos. Claro que pode ser que alguém aqui não possa ficar de joelhos, mas fique em espírito de oração. Mas eu quero te convidar a imitar Jesus agora. E se você tem um clamor específico, esse clamor tira a tribulação da minha alma, tira isso que está me angustiando, tira essa aflição, Senhor. Fala com sinceridade com Deus, abre teu coração. Não é errado se mostrar fraco para o Senhor, porque Ele já sabe que somos fracos. E não é quando estamos fracos que Ele se faz forte. Então fala com Deus. Clame ao Senhor. Deus amado, nós estamos nessa hora, Pai, nos dobrando diante do Senhor. Por um breve instante, Deus, nós castigamos um pouco o nosso corpo, Deus, por entender, ó Pai, que nessa posição, Senhor Deus, ainda podemos ficar mais conectados a Ti, Senhor Deus. Espiritualmente, ó Pai, vem, Senhor Deus, e traz vigor àqueles que estão passando por tribulações. Traz o Teu livramento, Senhor Deus, da alma, do angustiado aqui nesse lugar. Traz, Senhor Deus, novos ares, um novo resplandecer, um respirar aliviado para aquele coração aflito, Senhor Deus, para o que está angustiado, ó Pai. Deus amado, tem misericórdia do Teu povo, Senhor Deus. Esses que clamam, ó Pai, há tanto tempo, por tantos motivos, ou de repente por um só motivo, mas ainda não viu a resposta do Senhor. Não nos deixa dormir, Senhor Deus. Não nos deixa cair nesse sono da tristeza, ó Pai, e esquecer que o Senhor é todo poderoso, e esquecer que a nossa oração deve ser elevada ao Senhor, o nosso clamor, mas também a nossa confiança de que se faça a Tua vontade, Deus. Olha para o clamor do Teu povo. Olha, Senhor Deus, para as nossas vidas.
O Senhor conhece bem o nosso coração. O Senhor sabe, ó Pai, das nossas limitações. Mas sim, Deus, entregamos, pois confiamos a Ti. Entrego minha vida, Senhor Deus, entrego o meu coração, as minhas lutas, as minhas queixas ao Senhor, pois eu sei que no Senhor eu posso confiar, ó Pai. Eu sei, Deus, que entregando a Ti, a resposta, seja o sim, seja o não, eu confio na Tua resposta, Senhor Deus. Mas eu estou entregando a quem é de direito, pois a minha vida pertence ao Senhor. As minhas lutas pertencem ao Senhor. O meu caminho não é meu, é Teu, Senhor Deus. Então toma nossas vidas aqui nesse lugar, daqueles que clamam e fazem essa oração, cultuando pela internet. Toma, Senhor Deus. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.